Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 90 semanas, onde toda quarta-feira, às 20 horas, eu entro ao vivo no meu Instagram, @marinovinicius, e respondo dúvidas, perguntas de quem está ao vivo ali comigo. Dúvidas, perguntas, por que eu faço isso? Todo dia eu posto pelo menos 2 conteúdos diferentes, conteúdos que vão te ajudar a você conseguir aprender as técnicas, as estratégias, para que você também consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, tá? Mas é natural, à medida que você vai aprendendo, você vai começar a surgir dúvida na tua cabeça. Então você vai começar, aprendi isso aqui, mas como que será que é? E eu paro uma vez por semana justamente para isso, para escutar vocês que me acompanham, responder dúvidas e perguntas para que você passou por aquela semana, está pronto para receber mais aprendizado na próxima e assim por diante, tá bom? Se você não conseguiu participar da última consultoria, tá tudo certo, próxima quarta, 20 horas, tem de novo, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Quando eu compro o título IPCA+, o Tesouro IPCA+, a taxa é até o vencimento? Vamos lá, deixa eu explicar isso. Talvez quando você me conhece, você acha que eu prego que você deva investir todo o seu dinheiro na bolsa. Na verdade não, tá? Na minha visão, não faz sentido investir todo o seu dinheiro na bolsa. Seja em ações, anti-ações, fundos imobiliários, não importa. Uma parte você precisa se proteger da inflação. Esse bichinho que já nos atormentou muito em décadas passadas e pode incomodar bastante e hoje está incomodando o mundo inteiro. Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos. A Alemanha, que é o país mais estável da Europa, está com a maior inflação nos últimos 29 anos. Aqui no Brasil, a gente não está com a maior inflação da história nem dos últimos 40 anos, nem perto disso, que bom, mas a gente está com a maior inflação maior inclusive que a de 2015, que foram ali anos catastróficos para a economia. Então, o que garante para um investidor que ele está tendo enriquecimento de verdade? Que está evoluindo de forma relevante, de forma real o seu patrimônio, quando ele tem um rendimento acima da inflação, tá? Então, ele precisa ter uma rentabilidade média acima da inflação com o passar do tempo, senão o que é inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Se tudo está subindo 10% e a tua rentabilidade está sendo 8%, não adianta. Se tudo está subindo 30% e a tua rentabilidade está sendo 20%, 20% está sendo péssimo. Então você tem que ter uma rentabilidade acima da inflação. E esse Tesouro IPCA+, é um título que eu sempre tenho, tá? Mais ou menos 1/5 do meu dinheiro, no mínimo, está sempre no Tesouro IPCA+. E é isso que eu vou explicar agora. Então não é só Bolsa de Valores, tá? Muita gente não sabe, você conta com a segurança da renda fixa, você pode ter ganhos de ações investindo na renda fixa, já mostrei prints algumas vezes que eu já lucrei 70%, já lucrei 57% em 1 ano e 3 meses nesse título, então tem formas que muita gente não tem nem ideia de se investir em fundos imobiliários, em títulos públicos, em renda fixa que garante ganhos bem interessantes, tá? Mas vamos lá, quando eu compro o Tesouro IPCA+, a taxa até o vencimento, você tem que ter clareza de uma coisa. Quando eu falo sobre investimento em títulos públicos, dessa categoria do Tesouro IPCA+, que é um tipo de título que ele tem como rentabilidade, ele me paga a inflação mais um determinado percentual todo ano, que hoje, deixa eu até ver quanto que está a taxa hoje. Ele tem alguns prazos disponíveis de investimento, tá? Estou olhando dados agora, tá? Se eu quiser investir nesse Tesouro IPCA+, com o prazo para 2026, ele está pagando uma taxa de rentabilidade que é a inflação de cada ano mais 5,25%. Se for para 2035 ou 2045, é a inflação mais 5,38%. O que isso significa? Vou investir lá no 2026. Então, digamos que em 2022 a inflação vai ser 7%. Qual vai ser a minha rentabilidade em 2022? 7 mais 5,25, 12,25. 2023 deu um surto inflacionário. A inflação foi 35%. Qual que vai ser a minha rentabilidade investindo no Tesouro IPCA+? 35 mais 5,25, 40,25%. Então ele nos blinda, nos protege de um período hiperinflacionário, tá? Por isso que é muito interessante esse tipo de título aqui. Só que essa rentabilidade só vai se concretizar exclusivamente se eu mantiver o meu investimento nesse título até a data do vencimento, ou seja, até o prazo de validade. Nesse meu exemplo, até o dia 15 de agosto de 2026.
Se por carga, sei lá, por algum motivo, eu quiser vender esse título, ou seja, resgatar o valor investido antes do dia 15 de agosto de 2026, aí é outra história. Aí o teu título ele não vai ser marcado na curva. O que significa marcação na curva? Ele não vai ser marcado tendo essa correção, essa valorização da inflação mais 5,25. Ele vai ser marcado a mercado. É o nome técnico disso. Que nada mais é que o quê? Você pode resgatar, você tem o direito, qualquer dia útil você pode ir lá e pedir o resgate de qualquer investimento que você tem em qualquer título público, se você investir pelo Tesouro Direto, tá? Só que você vai ter rentabilidade positiva ou negativa. Depende das condições de mercado naquele momento. Você pode ter uma rentabilidade muito acima do esperado, ou você pode ter uma rentabilidade abaixo do esperado, ou você pode ter prejuízo. Por isso que eu sempre digo, quando você vai investir em um título público, quando você vai investir no Tesouro Direto e vai investir no Tesouro IPCA+, você tem que ter a certeza de que você pode deixar aquele dinheiro até a data do vencimento. Então, bom, Vinícius, eu tenho um objetivo. Eu estou investindo, eu não estou investindo para alcançar a minha liberdade financeira. Porque se seu objetivo for alcançar a liberdade financeira, você vai investir para sempre. Então, o tempo não é uma preocupação para você. Estou investindo porque você vai usufruir do rendimento do investimento, né? Não do montante, do valor investido. Eu estou investindo por um motivo diferente. Eu estou investindo porque daqui 7 anos eu quero comprar uma casa. E aí, eu estou pensando em investir no Tesouro IPCA+, 2035. Faz sentido? Categoricamente não. Porque você vai precisar resgatar o dinheiro em 2029. A gente está em 2022, você vai precisar resgatar em 2029. Como é que você vai pegar um título para 2035? Então, você tem que casar os teus objetivos com o prazo de validade dos títulos. Para que você tenha certeza que você pode deixar aquele dinheiro investido até a data do vencimento. Se tiver algum momento mais vantajoso antes, você pode vender antes e ter um lucro muito acima do esperado, tá? Usando aí o que eu comentei, que é a marcação a mercado. Mas aquela taxa é mais profundo do que a sua pergunta, tá? Aquela taxa, ela só se concretiza se você deixar o dinheiro investido até a data do vencimento. Se você vender antes, depende das condições de mercado. Você pode ter um lucro acima do esperado, você pode ter um lucro abaixo do esperado, ou também você pode ter até um prejuízo, a depender do título, a depender das taxas, da condição do momento e há quanto tempo faz que você tem aquele título, há quanto tempo faz que você já está investindo nele, tá? É por isso que isso até é um bom insight, tá? Deixa eu fazer uma conta aqui. Em 2021, muita gente ficou de cara com o Tesouro IPCA+ 2035. Pessoas imaturas que investiram nesse título sem ter clareza da forma de investir. Porque olha só, por que as pessoas ficaram de cara? No início do ano, o preço desse título era o quê? R$ 2.100. R$ 2.103,79. Estou falando do Tesouro IPCA+ 2035. No final do ano, com o passar do ano, o que aconteceu? A taxa do título subiu, o preço do título caiu por causa das condições de mercado, tá? Fato consolidado. Aquele título que valia R$ 2.100, se eu quisesse vender no último dia do ano, no dia 30 de dezembro, o preço dele estava 1.894. Então, vamos fazer uma continha rápida. 1.894 dividido por 2.103. Esse título teve uma queda de 10% em um ano. Se eu comprei no primeiro dia de 2021 e eu quisesse vender lá no dia 30 de dezembro de 2021, eu teria um prejuízo de 10%. Isso que aconteceria comigo, tá? E tem muita gente que não tem o dever de vender esse título e tá pé da vida. Por quê? Porque ela acha que ela vai adivinhar qual vai ser o momento que vai começar a subir o título. Subir o preço do título. Porque ela acha que ela vai adivinhar qual o momento que ela vai pegar a maior taxa possível e depois dali vai começar a cair. Ela tem uma ilusão tão grande na cabeça que se ela for parar para pensar em como está funcionando o cérebro dela para tomar a decisão de investimento, nem ela se entende. Só que ela não tem clareza disso. Ela não para pensar. Porque, na verdade, o que aconteceu com essa pessoa? Ela pode olhar o aplicativo de controle de rentabilidade dela lá e ela vê lá, caraca, sei lá, 50% do meu dinheiro está nesse título. E isso desvalorizou 10%. Meu Deus do céu, o que eu faço? Essa é uma desvalorização ilusória. Por quê?
Se você investiu é porque você pode deixar esse dinheiro investido até a data do vencimento. E se você pode deixar esse dinheiro investido até a data do vencimento, até 2035 nesse caso, você ganhou 10% da inflação, quase 11%, como foi em 2021, mais 4%. Você ganhou 15%. E você está choramingando que perdeu 10%, que na verdade não perdeu. Você só está com a ótica errada. Entende? Então, até quando você for olhar a sua rentabilidade, você vai ver lá, caraca, estou tendo uma queda. Você não está tendo uma queda. Isso é uma queda ilusória se você tiver que vender naquele determinado momento. Só que se você segurar até a data do vencimento, vale o que estava ali. Que na época era a inflação mais, deixa eu ver exatamente a taxa. A inflação mais 13,5%. Então, você estaria ganhando... Não saiu ainda a inflação de dezembro, tá? Mas digamos que tenha ficado em 10,5%. 10,5% mais 13,5%, você ganhou 14% e está chorando porque acha que perdeu 10%, quando na verdade não perdeu. É uma desvalorização ilusória que só se concretiza se você vender antes. Se você estiver vendo antecipado. Vinícius, como que eu faço para eu enxergar qual foi meu rendimento real? Se você entrar no portal do investidor do Tesouro Direto, você consegue ver qual é o preço a mercado, que é esse desvalorizado nesse ano de 2021, como eu comentei, tá? E você consegue ver o preço na curva. O que é esse preço na curva? O que quer dizer essa expressão na curva? É o preço valorizado conforme estava lá aparecendo para você na hora que você investiu. Conforme a rentabilidade contratada. E aí surge uma pergunta aqui, ó. Quando esse ganho de 2021 vai aparecer? Ele só vai se concretizar se você mantiver o dinheiro investido até a data do vencimento. Vai aparecer quando? Lá no final, lá em 2035. Se você investiu no 2026, vai aparecer lá em 2026. Ou você pode ver pelo portal do investidor do Tesouro Direto. Tá? São as duas possibilidades. Só que, se você não tiver esse discernimento, você está fazendo a coisa certa achando que você está fazendo a coisa errada. Você acha que está perdendo quando na verdade você está ganhando. Por falta de clareza. Por isso que clareza é poder. Quem aprende não depende. Quem aprende não passa loucura. Quem sabe o que está fazendo é paz e tranquilidade. E se você segue um método que funciona, resultado com o passar do tempo. Inerente. Por isso que eu digo, a missão do investidor iniciante não é investir. É deixar de ser iniciante. Porque enquanto você for iniciante, se comportar como iniciante, enquanto você buscar investimentos para iniciantes, você sempre vai estar nervoso, preocupado, angustiado, com dúvida. Será que é assim? Será que não é? Meu Deus do céu. E você vai ficar só com investimento água na canela, que não vai mudar em absolutamente nada a tua vida. A tua missão não é investir quando você é iniciante, é deixar de ser iniciante. É aprender, ter clareza total. Definir um método e seguir esse método. Próxima pergunta de hoje. O que são anteações? Anteações nada mais são do que investimentos que se valorizam de 2 a 3 vezes mais, pelo menos, que as ações quando elas caem. Vinícius, não entendi, ficou meio confuso. Ok. Imagina que as ações estão caindo 50% no intervalo de 3 anos. O que está acontecendo com as anteações nesse momento? Elas estão se valorizando, no mínimo, 100 a 50%. Imagina que as ações estão caindo 60% no intervalo de 5 anos. O que está acontecendo com as anteações nesse mesmo intervalo de tempo? Elas estão se valorizando pelo menos 120% a 180%. E é um processo que é mais do que correlação. O que é uma correlação? Quando algo acontece, quando acontece isso aqui também acontece. Isso é uma correlação, tá? Mais do que uma correlação, existe uma relação de causa e efeito aqui. Uma relação de causalidade. Pelo fato das ações caírem, as anteações sobem. Pelo fato das anteações caírem, as ações sobem e vice-versa. Eu tenho uma... Depois você me chama no Instagram. Entra no meu Instagram, me chama no direct, tá? E me manda uma mensagem lá. Vinícius, me manda um vídeo sobre as anteações. E eu vou te mandar um vídeo de mais ou menos 50 minutos onde eu explico tudo o que você precisa saber agora sobre as anteações, tá? Para você ter clareza de não apenas o que são, mas o que come, como é que é aquele ditado? Não, brincadeira. Mas o que são, por que são, será que devem continuar sendo, será que não? Qual o potencial disso? Qual o ganho que você tem investindo com isso? Então, você consegue ver um panorama completo sobre as anteações. Me manda um direct depois no Instagram que a gente te manda o link desse vídeo lá. Combinado?
Até que percentual de margem de segurança posso considerar para comprar small caps? Ah, o LP, entendi. O que é o LP? Vamos lá. Até que percentual de margem de segurança posso considerar para comprar small caps? Ou seja, até qual LP, existe um indicador chamado LP, eu posso... Faz sentido eu investir em small caps? Isso vai depender, tá? Por quê? LP é um indicador de preço. O LP é um indicador que vai me dizer o quê? Eu vou pegar o lucro que a empresa gera e dividir pelo preço de todas as ações da empresa. E aí eu vou encontrar esse fator, o LP. Eu vou descobrir qual que está sendo a rentabilidade, a lucratividade da empresa frente ao preço que ela está sendo negociada na bolsa, para eu ver qual é a atratividade dela. Então, o que acontece? Isso depende muito do mercado. Quanto maior for esse LP, melhor. Quanto maior for o lucro em relação ao preço, melhor. Tá? Só que depende do geral, depende do consolidado. Por que depende do consolidado? Se tiver muitas ações com o LP alto, tá ok. Se tiver poucas ações, o LP tiver muito baixo em todas as ações, eu não vou deixar de investir em ações. Eu vou pegar aquelas que têm o maior LP possível, que pode ser 10%. Só que depende do período. Um caso muito específico em relação a isso é, por exemplo, 2019. Final de 2019... No início de 2019 eu já alertava, eu já falava assim, gente, eu não sei, tá subindo demais esse negócio. Enquanto todo mundo estava comprando ações, eu estava vendendo naturalmente, porque faz parte do método, né? O método é muito bem definido, então eu estava simplesmente seguindo o método. Vendendo, porque as ações estavam muito caras, preços muito altos, assim, muita valorização, e não fazia muito sentido, só que eu não ia deixar de investir em ações. Por quê? Porque elas podiam continuar subindo. E por mais 1 ano, por mais 2 anos, por mais 3 anos e assim por diante. Não tem como a gente prever o futuro, né? Então, o preço, ele é um fator... todo indicador de preço, ele é relativo, tá? Eu tenho alguma base, eu prefiro olhar para o PL, eu prefiro seguir o checklist do método que você tem acesso lá, Thiago. Eu olho para o PL, eu olho para o PVP, são indicadores de preço, olho o contexto, os demais indicadores, do que eu ficar estabelecendo algo fechado. A análise ela é sempre um contexto. E o checklist é o nosso norte. Se eu usar aquele norte, eu não vou passar sufoco. Agora, digamos que a gente chegue num momento em que eu não consigo encontrar no mínimo 10 ações que se enquadrem nos indicadores de preço, que são os nossos alvos, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que flexibilizar um pouco. Isso está na aula, não sei se você já assistiu, mas está na aula flexibilização dos indicadores na análise de ações, que está lá no módulo multiplicar. Tá? Uma aula nova que eu incluí no meio do ano passado, que eu sempre vou atualizando, né? E basicamente, o que acontece? Se os preços das ações estão muito altos em relação ao lucro, em relação ao valor do patrimônio, eu não vou deixar de investir em ações, porque senão eu estou prevendo o futuro, eu tenho que deixar de investir em tudo, em anti-ações também, senão eu vou estar apostando para algum lado. Então eu continuo investindo, mas eu vou pegar aquelas com o menor preço possível. Então com o menor PL possível ou com o maior LP possível. Tá? Eu sei que essa não foi uma resposta muito objetiva, mas eu preciso ser verdadeiro, tá? Não tem como eu dar tanta objetividade porque é algo meio subjetivo, porque depende de como tá o restante, tá? Então foca nessa aula da flexibilização que você vai entender melhor isso e foca no checklist. Foca no checklist, tá bom? Como associar análise técnica e análise fundamentalista? Vamos lá. Você está querendo colocar Você está querendo fazer o seguinte: transformar água em gelo e líquido ao mesmo tempo. É isso que você está querendo fazer. Eu sei, você tem uma ideia mirabolante que eu já tive. Qual ideia mirabolante que eu já tive? Bom, a análise técnica ela vai me mostrar, a análise gráfica ela vai me mostrar quando é exatamente o momento de eu entrar, de eu fazer o investimento, de eu entrar num determinado ativo, numa ação, num fundo imobiliário que eu sei que vai subir. Você tem a crença de que o preço vai dar uma pirueta e o gráfico vai mostrar lá a estrela cadente do Japão e vai dizer se vai subir ou se vai cair. Você tem essa crença. Então eu vou selecionar as minhas ações, por exemplo, pela análise fundamentalista. Vou olhar o fundamento, vou olhar como que funciona a empresa, se está lucrativa, não está, como está o endividamento. Só que o momento de entrada eu vou escolher pela análise técnica. Só que aqui você está cometendo um grande erro. Você está querendo transformar água em gelo e líquido ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Que é algo totalmente impossível. Aquela mesma gotícula não tem como.
Aquela mesma molécula não pode ser sólida e líquida ao mesmo tempo. Podem ter moléculas uma do lado da outra. Agora, a mesma não tem como. Por que eu digo isso? Porque quando você acredita numa coisa, naturalmente você não acredita em outra. Porque as premissas são diferentes. Como assim? Me explica melhor. Vamos lá. Quando você faz uma análise técnica, uma análise gráfica, quando você olha para um gráfico e quer encontrar padrões naquele gráfico que te digam se o investimento vai valorizar ou desvalorizar, basicamente, qual é a crença que você tem instalada antes de nutrir essa vontade de olhar para o gráfico? A crença que você tem não existem distorções no mercado financeiro. Todas as ações estão no preço que deveriam estar, estão num preço justo, é aquilo ali que vale pronto. Só me resta olhar para um gráfico que registra o preço daquele investimento com o passar do tempo, para eu ver se existe algum padrão estatístico para eu encontrar um momento de comprar e vender. Então a tua crença é que você não tem a capacidade de encontrar distorções, ou que não existam distorções, e tudo está no preço que deveria estar. E por isso você recorre a um gráfico, a desenhos, a padrões específicos que na sua cabeça vão fazer com que você encontre um investimento que vai subir ou que vai cair. O que faz 99,9% das pessoas perderem dinheiro. Então, esse é o mundo que você habita. Essa é uma crença que você nutre. Aquelas pessoas que fazem análise fundamentalista, elas têm um outro tipo de crença. Qual é a crença que elas têm? Tá? A crença que elas têm existem investimentos existem distorções dos investimentos. Existem ações muito baratas, que valem muito mais, que faz muito sentido investir. Vou te dar um exemplo, e você já vai saber qual é a minha posição nesses dois mundos, onde que eu tô. O Banco do Brasil, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Mas o Banco do Brasil é um banco que nunca registrou prejuízo. É um banco que dá lucro multibilionário todo santo ano, inclusive nos momentos de maiores crises do país. Só que hoje ele está sendo negociado na bolsa por menos de 50% do quanto vale o patrimônio dele. Como assim? Do valor patrimonial, do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Pega todos os bens e os direitos que esse banco tem. Pega todas as dívidas que ele tem, subtrai uma coisa da outra. Fica o que sobra. O real patrimônio dele vale quanto? 140 bilhões, aproximadamente. Por quanto que ele está sendo negociado na bolsa? Por 80. Então você tem uma distorção aqui. Você tem algo que dá lucro, uma empresa que dá lucro, que vale 140. Se pegar tudo que ela tem e você vender, você acumula 140. Só que ela dá lucro. Então, se ela dá lucro, ela tende a crescer. Né? Faz sentido. Se ela dá lucro, existe um crescimento patrimonial. Só que ela está sendo negociada por quase 50% que ela vale. Existe uma distorção aqui ou não existe? É meio óbvio que existe. Então, quando você tem essa crença de que existem distorções, e por existirem distorções você encontra ações baratas, de boas empresas, lucrativas, com endividamento controlado, você analisa e investe com base na análise fundamentalista. E quando você analisa a empresa, você não fica olhando para um desenho que o gráfico faz, uma pirueta para cima e para baixo, um duplo carpado, uma estrela do Japão. Não faz sentido. Porque você tem uma crença diferente. Então, você querer tomar decisão com base em duas análises diferentes é uma traição filosófica, digamos assim. É uma traição de crença. Na verdade, o que você tem é ganância. O que você tem é ganância. Você não tem método. Você nem sabe o que você está fazendo. Mas você tem ganância. Por quê? Você quer encontrar a oportunidade mágica. E tá tudo bem, eu já tentei fazer isso. Já deixei de ganhar muito dinheiro. Já perdi dinheiro por conta disso, querer encontrar a hora exata de sair. Anos atrás, 7, 8 anos atrás. Eu queria encontrar, uma vez, é nítido para mim, eu encontrei uma ação ótima na análise, o preço dela estava 4 e pouco. E eu estava esperando um sinal gráfico para entrar, para eu investir, porque eu achava que o gráfico ia me mostrar. E ela subiu 50% na minha cara e eu não comprei, porque não deu o sinal. Quando que é uma tendência de alta? Quando sobe, cai um pouquinho e sobe mais. Já subiu pra caramba. Será que vai continuar? Às vezes continua, às vezes não. Mas o fato é que é algo raso. O fato de ter subido, caído e subido, o que vai me dizer sobre o futuro? Nada. É só um apego
que eu tenho para eu ter alguma clareza sobre o futuro, alguma clareza teórica, não prática. Então, quando você analisa com base em um modo de análise, você tem uma crença. Quando você analisa com base em outro modo de análise, você tem uma crença diametralmente oposta. O que você tem que fazer é parar, respirar, se possível sentar e pensar no que eu acredito. O que eu sei? Eu sei alguma coisa? Vai estudar. Estudou e conheceu os dois mundos? O que eu acredito? O que faz sentido? Enxerguei. Isso aqui faz sentido. Então foca naquilo. Para de ser guloso. Você quer pegar tudo e fazer uma salada de fruta e sei lá o que vai dar isso daí. Nubank, qual a sua avaliação com o atual valor por ação? O atual preço da ação? Vamos lá, eu falei isso antes do IPO, tá? Na minha visão, não faz sentido investir no Nubank. Nunca fez. Nunca fez. Não faz sentido um banco que dá prejuízo e só deu lucro no último trimestre, ou no penúltimo, ele valer mais do que todos os outros bancos da América Latina. Isso é aposta, gente. Uma coisa é você ter um bando de cliente, como o Nubank tem 40 milhões de clientes. Outra coisa é você monetizar esses clientes. Pensa, por exemplo, numa pessoa, num influencer. O influencer lá tem milhões de seguidores. Aí ele vai lá, até teve um caso bem maluco que aconteceu alguns anos atrás. Tinha uma influencer americana que ela tinha 3 milhões de seguidores, eu acho. E aí ela fez uma camiseta tipo de fã-clube dela, assim. E aí ela colocou à venda. Sabe quantas camisetas ela vendeu? Tinha 2 milhões de pessoas olhando. Ela vendeu 30 camisetas. 2 milhões de pessoas acompanhando ela. Ela vendeu 30 camisetas. Uma coisa é ela chamar pra olhar as fotos dela de biquíni, pra olhar ela fazendo dancinha. Isso é uma coisa. Outra coisa, ela conseguir monetizar essa base de pessoas que viam ela fazendo dancinha, etc e tal. São coisas diferentes. É que nem um banco. Uma coisa é o banco captar muito cliente oferecendo tudo gratuito e depois começar a oferecer, poxa, compra isso aqui de mim, compra isso aqui de mim, compra isso aqui de mim. Será que vai? A promessa dos bancos digitais, Banco Inter sofre do mesmo problema, vem com a gente que é tudo grátis. E agora ele vai começar a oferecer produtos que eles cobram por esses produtos. Então, a oferta, ela não casa com o primeiro papo. É que nem, é mais ou menos a mesma coisa assim, ó, de eu chegar, por exemplo, eu sou casado, mas imagina que a primeira vez que eu saí com a minha esposa, que olha que romântico, gente, foi um jantar, não foi uma balada, foi um jantar. E aí, lá no jantar, o dia que eu mais passei fome na minha vida, porque eu não quis comer muito pra não parecer muito comilão, né? Não, deu uma pinta boa. Depois ela me confessou que aconteceu com ela a mesma coisa, ela ficou com fome também. E aí, lá no jantar, eu digo assim, não, eu não quero nada sério, eu quero só a curtição, por algum motivo. Não quero casar, não tenho objetivo de casar. Aí, dali 1 ano, eu venho e digo pra ela assim, ou a gente casa, ou a gente separa pra sempre. É um discurso totalmente diferente. Ou pode ser o contrário. Eu digo lá, eu quero casar. Depois eu digo, não quero casar, não quero mais nada. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Vai conseguir monetizar toda essa base? Talvez vá. Agora, tem previsibilidade? Não. Então, assim, você tem algo valendo 200 bilhões de reais. Um banco valendo 200 bilhões de reais. 250 bilhões de reais que não dá lucro. Essa é uma possibilidade. Você pode investir nessa ação. Prazer no Nubank. Ou você pode, quem sabe, olhar para um banco assim, ó. Banco do Brasil. Dá 10 bilhões de lucro. Dá 10 bilhões de lucro. 15 bilhões de lucro. 20 bilhões de lucro. E tá valendo 80. O que será que eu prefiro? Algo que não dá lucro, que vale muito, ou algo que dá muito lucro e vale pouco? E tá valendo pouco ali naquele momento. Eu prefiro seguir o perfil de ações que mais se valorizam no longo prazo, que são ações com qual perfil, com quais critérios, com quais características. Ações baratas de empresas lucrativas e que superam as crises, com endividamento controlado, justamente para conseguir superar as crises. Então eu não vejo nenhum sentido, desde o início, investir no Nubank. E eu já preparo vocês, tá? Pode ser que a ação dispare e dobre de preço.
nos próximos meses, nos próximos anos. Continuo não vendo sentido para investir. Por quê? Porque eu sou adulto, gente, eu não sou criança. Alguns de vocês se comportam como crianças birrentas. Alguns de vocês são mendigos de rentabilidade. Vocês não tomam uma decisão racional. Vocês não têm uma atitude de gente madura. Vocês seguem ondinha. Vocês buscam a oportunidade mágica que na cabeça de vocês vai enriquecer vocês do dia para a noite. Eu sou diferente, tá? Eu lido com dados. Os dados me mostram X, Y, Z. Então eu vou tomar uma decisão racional. O ser humano, naturalmente, o Richard Thaler, Prêmio Nobel de Economia 2017, ele comprovou e ganhou o Prêmio Nobel de Economia comprovando isso, que o ser humano é irracional quando trata de dinheiro, não só investimento, mas dinheiro como um todo. Esse é o instinto. Você tem que se esforçar para você pensar, porque geralmente a gente sempre vai para o lado do medo ou da ganância, medo ou ganância. Então eu tomo decisões racionais, oportunidades na vida eu sempre vou perder. Então, se o Nubank valorizar pra caramba e eu ficar de fora, tá tudo bem. Eu tô lucrando com outras coisas que fazem muito mais sentido, que eu tenho muito mais margem de segurança e muito mais previsibilidade, tá? E que, na média, é o que mais se valoriza. Se eu vou pegar uma ação que vai ser a explosiva, pimentinha, isso eu não tenho controle. Agora, eu tenho controle sobre o quê? As decisões que eu tomo. Sobre o que vai acontecer, eu não tenho. Não tem. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas. E assim você me ajuda a conseguir ajudar mais gente, tá? Não aguento mais ver 95% das pessoas perdendo dinheiro na bolsa. As pessoas trabalhando, acumulando dinheiro, deixando de gastar para investir, ter um futuro melhor e acabam perdendo esse dinheiro. Então, manda para os seus amigos, manda para pelo menos 5 pessoas no WhatsApp, combinado nosso. Clique em curtir, mande para pelo menos 5 pessoas no WhatsApp, mande pelo menos um grupo no WhatsApp, difunde essa mensagem aqui para que a gente consiga ajudar essas pessoas a parar de perder dinheiro e, quem sabe, daqui a pouco tá lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Tá bom? Se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.